Graça e paz, queridos irmãos. Vamos para mais uma aula de História Eclesiástica, nossa quinta aula. E passamos aí pela Reforma Protestante, Contra-Reforma, que foi o Tribunal da Igreja Católica, instituído pela Igreja Católica para barrar o crescimento da Reforma Protestante. E foi um período, sim, também difícil para a Igreja Protestante, mas surgiram assim movimentos, grupos protestantes em vários lugares do mundo na época, e um grande grupo foi os puritanos, de grande relevância também, os morávios, Quakers, Sociedade dos Amigos, e os huguenotes na França, e muitos outros grupos, e a gente vai estar falando sobre um movimento após a Reforma, porque a Igreja conseguiu estabelecer com a Reforma Protestante, porém houve um tempo de esfriamento após a Reforma. A Igreja tinha uma boa ortodoxia, a Igreja tinha a verdade na mão, porém não tinha fogo no coração, a Igreja estava perdendo a visão do seu chamado, do seu propósito. E o primeiro movimento que oriundo do luteranismo foi o pietismo, chamado de pietismo, com Felipe Jacó Spener. Então foi com esse irmão, esse movimento chamado de pietismo, e em 1650, aproximadamente, o Spener na Alemanha, e autor da conhecida obra Pia Desideria, em 1676. Então foi esse movimento chamado de pietismo, que com o propósito de trazer de volta a visão da Igreja, um fervor espiritual. Alguém disse que se Lutero ele voltasse no tempo de Filipe, ele estranharia, ele não reconheceria os membros da sua igreja. Lutero já havia morrido há muito tempo. Ele não reconheceria por quê? Porque o povo estava como que longe daquilo que Lutero havia estabelecido no início. Estava assim, longe das verdades bíblicas, não estava vivendo a verdade na prática, a piedade cristã, o amor, essas coisas, a santidade, o fervor espiritual. Então o pietismo veio para resgatar, trazer isso de volta, através desse irmão, desse teólogo chamado Spener. E alguém que foi também atingido por esse movimento foi o Conde von Zinzendorf, na Alemanha, e através de uma obra de arte que ele viu, uma imagem do quadro Jesus ali sendo crucificado na cruz, e ele estava escrito: fiz tudo por você, o que fazes tu por mim? E o Conde Zinzendorf, ele, através daquela imagem, através daquela obra, algo falou o coração dele, e ele então orou a Deus o seguinte: ele falou com Deus que ele não tinha feito nada relevante para Deus, para o reino de Deus, mas que ele queria fazer como forma de gratidão ao Senhor. E algo aconteceu na Alemanha, que havia uma perseguição muito grande naquela época contra a Reforma, e chegou na cidade dos Morávios, Morávia, cidade Morávia, uma cidadezinha da Europa, e houve uma grande perseguição, guerras, e 16 mil famílias foram, expulsas daquele lugar, e algumas pessoas foram para a Alemanha e chegaram até a casa do conde, aproximadamente 300 pessoas batendo na porta. Ele entendeu que Deus estava dando oportunidade a ele de fazer algo pelo reino. Então ele entendeu que aquilo era a resposta da sua oração.
Não foi fácil, porque eram grupos, né? Eram protestantes de, às vezes, pensamentos diferentes, né? Naquele tempo tinha aqueles grupos calvinistas, né? Arminianista e luteranos. Então havia aquelas discordâncias de doutrinária, de coisas picuinhas, né? Coisas pequenas, e havia aquela briga entre eles, entre os irmãos, e não conseguiu se unir. E o conde, né, pensou algumas vezes até em desistir, né? Mas ele perseverou, e alguns irmãos começaram a orar, a buscar a face do Senhor, e aconteceu algo extraordinário, chamado de Verão de Ouro, quando Deus visitou aquela comunidade, os morávios. Eles foram conhecidos como irmãos morávios. E houve um grande avivamento, um grande despertamento, e a gente percebe que esse despertamento espiritual trouxe o amor, aquela barreira que existia entre os irmãos, aquela briga, né, aquelas picuinhas que existia por causa de, né, coisas assim pequenas, né, mesmo que seja questões às vezes doutrinárias, mas eles perceberam que o que unia eles era maior do que o que separava. Então eles se uniram como uma só igreja, né, e eles revolucionaram o mundo todo na sua época. Foi o grupo que mandou mais missionários para todos os lugares do mundo que nós podemos imaginar. América Central, Jamaica, São Tomé e Príncipe, e vários países na Índia. Creio que em todos os lugares receberam visitas de missionários. Missionários que se venderam como escravos para ganhar os escravos. Jovens que se venderam como escravos para ganhar os escravos. Então, foi algo assim extraordinário que aconteceu com esses grupos. A gente vai estar dividindo esse estudo 5 em duas partes, primeira e segunda parte, porque é um pouco maior. Então está sendo praticamente tudo isso um resumo do resumo. Então fica aqui a lição 5, mas não para aí não, que a gente tem a segunda parte, tá bom?